Salve, salve, minha gente! Tá no ar a segunda temporada do podcast da Terra. Depois de uma primeira jornada cheia de histórias, provocações e boas risadas, a gente volta ainda mais com força, mais vozes e, claro, mais papo reto sobre o que pulsa na nossa terra. Gostaríamos de mandar um abraço para todos que nos acompanham. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, coloca podcast _ de Terra, se inscreva, acione o sininho, procure nossas redes sociais também com o mesmo nome. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a Ótica Sil. Sil, um grande abraço de todos do podcast da Terra. Gostaríamos de mandar um abraço também para os nossos parceiros, o Instituto DEPAS e o Instituto Redecas. Se você que chegou agora, meu amigo, seja muito bem-vindo. Aqui a conversa é muito franca, tá? Cheia de afeto, críticas, cultura. E para você que já é de casa, que saudades estavam de vocês, dando início a essa segunda temporada. Segura que a nova temporada vem quente, vem com a gente nessa viagem onde o microfone é nosso. Tambor e a escuta é a semente. Porque aqui, da Terra, somos nós, é você que nos assiste, é você que nos acompanha. E sem mais delongas, eu sou o Paulo Bacelar. Daniele Pinto. Ediane Silva. Seja muito bem-vindo à segunda temporada, ao meu, ao seu, ao nosso podcast da Terra. E hoje o nosso bate-papo é sério e necessário. Maio, o mês da conscientização sobre o trânsito, o Maio Amarelo. Vamos conversar com um especialista da área que vai nos ajudar a entender os riscos que enfrentamos todos os dias ao sair de casa e, melhor, como evitá-los. Aqui conosco o Wendel Menezes, especialista no trânsito e instrutor e examinador e palestrante. Então fica com a gente porque informações salvam vidas. Seja muito bem-vindo, Wendel. Aqui conosco. Obrigado, Dani. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ediane, pelo convite. É muito interessante nós estarmos no mês de maio e falarmos sobre a conscientização. O mês de maio que é voltado exclusivamente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, sobre a conscientização através do Maio Amarelo. Então, nós vamos ter essa conversa agradável e falar de trânsito. Eu digo que nós estamos no trânsito muito antes do nosso nascimento. E pelo fato de nós estarmos no trânsito diariamente, seja como pedestre, passageiro ou condutor de um veículo, é importante nós sabermos de regras de circulação, daquilo que eu devo fazer, como me comportar no trânsito para termos um trânsito seguro. Querido Wendel, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Esse era um dos temas que a gente gostaríamos de colocar bastante, para que tirasse a dúvida dos nossos ouvintes, daqueles que nos acompanham. Hoje o trânsito cada vez mais se torna um obstáculo para todos, não somente para o pedestre, mas também para quem está conduzindo aquele veículo. E é uma honra muito grande poder tê-la aqui conosco. Obrigado. Sem mais, seja muito bem-vindo, tá? Eu gostaria de saber de você hoje qual é o principal desafio das sinalizações de trânsito, tanto nas rodovias como nas grandes capitais. Quando nós falamos de trânsito, eu digo que o grande desafio está na mobilidade urbana. Como você atender diversos grupos de pessoas, pedestres, ciclistas, condutores de veículos pesados, de veículos leves, motociclistas. E entre esses fatores está a importância da engenharia de trânsito, da engenharia de tráfego, como alguns especialistas gostam de falar. Então, quando nós falamos de engenharia de trânsito, é importante lidar com todos esses atores. Como desenvolver uma mobilidade, um trânsito seguro através da sinalização viária, através de uma via bem pavimentada, de uma sinalização horizontal, também vertical, e também como colocar tanto veículo em circulação sem criar aquele famoso congestionamento. Então, esse é o maior desafio hoje da questão da engenharia de trânsito. Entendi. Diante de tudo isso que foi colocado, Wendel, assim, hoje nós sentimos dificuldade para colocar tudo isso em prática? Sim, há uma dificuldade muito grande porque eu digo que o brasileiro, a primeira coisa que ele pensa de um jovem, ele quer ter logo, tirar sua habilitação e ter um carro. Esse é o pensamento da maioria dos jovens. E proporcionalmente falando, aqui no Amazonas, nós somos um dos estados que mais emplaca veículos novos por mês.
nós emplacamos uma média de 5 mil veículos novos por mês aqui no Amazonas. Então, muito, é muito veículo. E desses 5 mil veículos, aproximadamente 4 mil ficam em Manaus. Aí nós moramos praticamente numa ilha. Nós não somos uma ilha, mas somos praticamente uma ilha. Então, quando você coloca 4 mil veículos novos por mês, e Manaus hoje tem um pouco mais de 1 milhão de veículos registrados, você percebe-se que cada vez mais esse aglomerado de veículos, ele tende a aumentar. Então, entra a dificuldade do gestor de trabalhar, de criar outros modais para que se possa ter um trânsito seguro. E quando a maioria das pessoas, quando a gente fala de trânsito aí na sociedade, as pessoas pensam logo no veículo, né? Mas daí você tem que, eu não posso esquecer que tem o pedestre, eu tenho que ter uma estrutura para o pedestre caminhar pela calçada, pelo passeio, tem o passageiro, eu tenho que oferecer um transporte público de qualidade, os outros modais. Eu tenho um ciclista, então preciso ter na nossa cidade, né, uma área com ciclofaixas, com ciclovias, para que o ciclista possa se sentir seguro. Então, são diversos fatores que fazem com que trabalhar com o trânsito não seja tão simples. É porque quando você trabalha numa área, você pode desagradar um determinado grupo. Então, aí você tem que ter aquele famoso jogo de cintura, né, que nós falamos aqui na nossa terra, para poder lidar com todos esses atores com interesses diferentes, pessoas com educação diferentes, com orientação. A maioria das pessoas só recebe a orientação de trânsito, infelizmente, quando já estão no processo de habilitação. Mas seria interessante se trabalhar trânsito nas escolas, desde a educação infantil. A sociedade, o cidadão, ele não se torna cidadão da noite para o dia. É um processo de formação desde quando ele é criança. Então, precisa se trabalhar essa conscientização desde quando a pessoa é criança. Eu fui para Uberaba e quando eu cheguei lá em Uberaba eu estranhei muito isso, tanto em Uberaba como em Boa Vista. Que eu parei na faixa de trânsito, foi automático, ônibus, tudo parando. Aqui em Manaus a gente volta a levar nosso braço e não para, né? Tanto o motociclista como as pessoas, né? É uma questão de conscientização, de educação. Agora, isso não é assim, da noite pro dia, né? É meio que cultural, né? É cultural. Uma das cidades que foram pioneiras nesse processo foi Brasília. Mas Brasília, as pessoas que moram lá relatam que o brasiliense aprendeu através da autuação, né, da fiscalização. O agente estava lá, não cumpriu, não parou o pedestre, vai ser autuado. Então, é um processo longo que envolve educação. Ninguém consegue educar e mudar o comportamento de uma sociedade em questão de meses ou anos, né? Leva talvez até uma geração para isso. Wendel, o uso do não capacete hoje ainda é muito comum, né? O pessoal sair aí por aí andando sem um capacete. Quais os riscos reais mesmo que ocorrem em acidentes se a gente ficar sem usar o capacete? Esse eu vou falar aqui olhando para você motociclista, né, que nos acompanha. O capacete, ele é feito com um único objetivo: salvar vidas. Infelizmente, alguns motociclistas não utilizam o capacete de segurança, ou então quando utilizam, Dani, utilizam de maneira equivocada, de maneira errada. Eu coloco no cotovelo, ou então coloco pendurado só na cabeça, ou então uma coisa simples, não coloco a cinta jugular que vai fixar, né? Que vai fixar o capacete. Então, quando você deixa de usar o capacete, você está colocando em risco aquilo que nós temos de mais frágil no nosso corpo, que é a nossa cabeça. Então, o capacete é justamente para isso, para evitar que você sofra, no caso de um sinistro de trânsito, você venha a ter um traumatismo craniano, ou então você venha a ter uma lesão. Eu sempre brinco que o para-choque do motociclista é o corpo dele. Então, nós precisamos, eu sou motociclista também, como motociclista você precisa cuidar primeiramente da sua segurança. Então, o não usar capacete, além de você estar colocando em risco a sua segurança, você está colocando em risco mais ainda a sua vida, porque talvez você não tenha uma segunda oportunidade. Eu já caí de moto. Eu sou do grupo de motociclista que já sofreu sinistro, né, de trânsito. Mas eu estou aqui contando essa história porque eu estava de capacete. Talvez se eu não estivesse de capacete, eu não estivesse aqui. Só que não é só usar o capacete, porque o capacete ele vai te proteger.
mas ele tem que ser um capacete regulamentado, tem que ter a certificação do Inmetro, ele tem que ter a viseira. Se o seu capacete não tem a viseira, você tem que usar o óculos de proteção, que não é um óculos escuro, que não é um óculos de grau. Mas o pessoal usa muito aquele capacete que é só isso, só até aqui. Isso daqui não existe, né? Essa é a queixeira. Ele é permitido desde que você use a viseira ou então o óculos de proteção. Não tendo a viseira, não tendo o óculos de proteção, esse capacete ele não é permitido pela nossa legislação. Ele é inválido. Ele é considerado inválido. As pessoas deixam de levar em consideração a questão do uso da viseira. Só que a viseira é importante justamente para que você evite entrar uma poeira, né, um inseto, que talvez uma poeira, um inseto, ou então até mesmo uma água, possa fazer com que você perca o equilíbrio enquanto motociclista e venha ali ser derrubado ou então ir ao chão. E aí se envolve no sinistro. Se nós pegarmos uma estatística, a maioria dos leitos dos hospitais, dos prontos-socorros, infelizmente são vítimas de sinistro de trânsito. E a sua grande maioria, motociclistas. Quando você usa o capacete corretamente, você reduz em até 75% a probabilidade de você ter um traumatismo craniano, para ver quanto é a importância do uso do capacete. Só que, não, como eu falei, não é só usar o capacete. Você tem que respeitar as outras regras de trânsito. Porque mesmo que você esteja de capacete, mas você está pilotando uma motocicleta em alta velocidade e você se envolve no sinistro, talvez você venha a óbito. Então você tem que... É um conjunto, a segurança no trânsito é um conjunto de fatores. E para nós que andamos de motocicletas, que somos motociclistas, um dos itens de segurança individual é o capacete. Sim. Isso é uma dica muito importante para você que nos acompanha. Meu amigo, quando você sair da sua casa, pense que você tem um filho, você tem uma esposa, você tem uma família. Coloque o capacete e siga com segurança. Alguém está te esperando de volta. Isso eu sempre digo, né? Quando você sai de casa com o intuito de voltar. Né? Todos nós saímos de casa com o intuito de voltar. Então, se você saiu de casa para o trabalho, para uma faculdade, para um cursinho, ou então até mesmo para uma festa, saiba que vai ter alguém, como você falou, pode ter a esposa, pode ter um filho, pode ter a namorada, a mãe, o pai, alguém está esperando você voltar. Então, é importante nós usarmos esse item de segurança que é o capacete. A sinalização ou a ausência da sinalização ou a falta dela, ou tem aquela faixa de pedestre só que está meio apagada, o pare está meio apagado. Isso é consequência, isso daí faz com que a pessoa possa ter um acidente, possa causar um acidente, ou a pessoa já está ali instruída no trânsito para, não tem a faixa, não tenho, mas eu vou na direção defensiva, são 3 fatores que podem causar um sinistro de trânsito, ou então que estão envolvidos. O fator humano, que é responsável por cerca de 90% dos sinistros de trânsito. O fator do veículo, que é aquela falta de conservação do veículo, que envolve aí cerca de 6% dos sinistros de trânsito, e a questão via. E quando nós falamos da via, que é os outros 4%, engloba toda essa questão, desde a pavimentação à sinalização. Então, a ausência da sinalização, ou então uma sinalização precária, ou então uma sinalização que ela não teve a manutenção devida, pode sim contribuir para um sinistro de trânsito. Então, não é um problema só que as pessoas podem olhar assim e dizer, não, é só Manaus, que não é. Não é só Manaus, várias cidades, eu conheço várias cidades, e essa responsabilidade, o órgão, o gestor municipal, ele tem que se zelar pela segurança. E também nós, sociedade, porque por diversas vezes você pode circular na nossa cidade, ou então na rodovia, tem pessoas que picham uma placa de trânsito, uma sinalização, ou então furtam. E isso daí, quando você furta, além de trazer prejuízo para nós mesmos enquanto sociedade, eu não estou falando do prejuízo financeiro, mas eu estou falando do prejuízo de você colocar em risco a questão da segurança, porque eu estou tirando uma placa ali que possa ser de advertência, ou então até mesmo de regulamentação, que diga que o cidadão tem que parar na condução do veículo. Eu tiro e ele não para, como será que fica a minha consciência? Será que eu furtei aquela placa?
Ou então eu fui lá, pichei. Ou talvez até a pessoa que faça um ato desse, ele não tem nem consciência. Não tem consciência. Mas daí nós vivemos numa sociedade. Enquanto sociedade, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro também. Mas é a questão da empatia. Então, no trânsito, a gente tem que trabalhar. E digo novamente, se você conhece alguém, ou então se um dia você já fez isso, espero que não, mas se você conhece alguém que danifica, e eu digo isso porque eu já presenciei que danifica a questão da sinalização viária, você pode ter certeza que essa pessoa está prejudicando não só ela, mas está prejudicando toda uma sociedade e colocando em risco a nossa segurança. E possa ser que a vítima desse sinistro seja você ou então seja até um parente. Aí é algo que a gente tem que começar a pensar. Será que eu quero só para os outros ou será que eu quero só para mim? Porque se a falta de sinalização contribui sim para o sinistro de trânsito e está comprovado isso através de estudos, por que eu não posso fazer, ou então se tem uma sinalização na frente da minha casa que ela está lá e o mato está encobrindo, por que não tirar aquela vegetação, e tornar aquela sinalização visível? Então é só esses cuidados, essas orientações que nós temos que ter. Hoje a gente pode ver com as informações com esse tema de sinalização, que hoje não só a parte do veículo está acelerado, como o próprio ser humano está acelerado, né? É uma pressa sem fim. Tem que chegar logo imediato no local onde ele está se dirigindo, tem que fazer uma ultrapassagem, tem que desrespeitar. Principalmente o que a gente vê é passagem de pedestre, né? Acidentes atrás de acidente. Quando a gente vê um idoso que ele não tem toda aquela mobilidade para atravessar com rapidez, ninguém tem aquela paciência. Principalmente eu também sou motoqueiro, vejo que eles estão impacientes, usando o corredor como se fosse uma pista de corrida, e muitas das vezes que eu vejo é eles se batendo, caindo e tudo mais, e é tão triste, né, Wendel, ver essa situação. Né? Você colocou 3 pontos aqui, Paulo, fundamentais. A questão da velocidade, e as campanhas de trânsito desse ano, elas são voltadas justamente por essa questão da redução, da velocidade, de cada um de nós desacelerar para poder dar prioridade à vida. A questão do respeito, à sinalização, ao limite de velocidade, às normas de trânsito, e principalmente a questão de educação. Limite de velocidade é um dos grandes causadores de sinistro. E nós sabemos que toda via ela tem um limite de velocidade. Nós temos 4 tipos de vias: via local, via coletora, via de arterial e trânsito rápido. E o que é que a legislação diz? Que quando uma via não é sinalizada, eu tenho que saber o limite de velocidade daquela via. Ou então, quando ela for sinalizada, eu tenho que respeitar o limite estabelecido ali pelo órgão que é responsável por aquela sinalização. Então, se o órgão colocou que uma velocidade máxima numa determinada via é de 50 km por hora, eu tenho que circular a 50 km por hora, no máximo. Eu não posso ir, a via está sem fluxo, está tranquilo, eu vou a 70 por hora. Mas se tiver um imprevisto, se aparecer uma criança correndo, você vai ter tempo, distância, habilidade necessária para imobilizar o veículo? Isso não estou falando só de motociclista, não. Estou falando de uma maneira geral. Então, eu tenho que me preocupar com essa segurança. Quando você falou do motociclista, que você falou da utilização do famoso corredor, o corredor, ele é permitido desde que todos os veículos estejam imobilizados. Então, quem anda de motocicleta sabe que você não pode circular entre os veículos, cortando os veículos, com os veículos em movimento. Agora, quando o veículo está imobilizado no trânsito, ou ali no semáforo, aí você pode utilizar o corredor. Infelizmente, o que nós percebemos é uma utilização errada de um direito que é assegurado ali para o motociclista, que é essa questão da utilização do corredor, mas de uma maneira equivocada. Aí volta novamente a questão da pressa. Se eu tenho pressa, se eu quero chegar em determinado local, eu tenho que sair bem antes. Nós moramos numa cidade que eu digo que nada é tão próximo. Então nós precisamos, eu mesmo para chegar no trabalho, como eu faço uma rota bem grande,
eu levo em torno de 1 hora e pouco para poder chegar no trabalho. Se eu tenho certeza que aonde eu trabalho, se eu sair depois das 7, eu não chego eu entro 8 horas, eu não chego antes das 8. Né? Por causa do trânsito da nossa cidade. Então, eu preciso ter consciência. Se eu vou ter um determinado compromisso em determinado horário, eu tenho que sair bem antes para que eu possa chegar no horário. Se eu for querer considerar, eu levo de uma distância de um local A para o B em 30 minutos e acontece um imprevisto, infelizmente você vai perder esse compromisso. E aí começa a questão da pressa, a questão da impaciência, de você querer ficar buzinando, de você querer cortando os outros veículos, não respeitando a passagem do pedestre ali pela faixa, avançando o sinal vermelho. Então, o que é que nós percebemos? Que um descuido meu começa uma sequência de infrações. Né? E daí eu acabo estressado, estresso o outro condutor, então estresso o passageiro, e a sociedade toda está perde com isso. Né? Tinha um ex-diretor do Detran, isso lá na década de 90, que dizia que trânsito é uma sociedade em conflito constante. E essa definição que esse diretor do Detran falava lá no final dos anos 90, ela é muito presente hoje. Nós estamos no trânsito e nós estamos numa sociedade que está em conflito constantemente, diariamente. E, Wendel, a gente percebe assim, que hoje muitos motoqueiros eles saem realmente ultrapassando pela frente do carro. Eu já diversas vezes tive que frear bruscamente porque eles cortam a frente mesmo e não estão nem aí. Em relação também muito às faixas de pedestres, os acontecimentos, acontece muito acidente ali na Djalma Batista, na frente do Plaza, que tem uma faixa, no Plaza não, no pátio, tem uma faixa. Geralmente, quando eu passo, sempre tem acidente lá de motoqueiro que não esperou, veio no corredor e passou e saiu levando o pedestre. Isso a gente nota que está sendo muito constante na nossa cidade. Né? Isso daí se dá pela simples falta de educação daquele condutor, né? Falta de educação no trânsito. Porque a legislação é bem clara. O veículo maior é responsável pelo menor, né? Os veículos motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. Então, percebe-se aí nessa definição que o pedestre é a parte mais frágil no trânsito. Então, onde é que o pedestre pode se sentir seguro no trânsito? Somente em 2 locais, né? Calçada ou passeio, ou então na faixa de pedestre. E a faixa é justamente para que ele possa fazer sua travessia com segurança. E qual é a nossa obrigação enquanto condutor? Se eu tenho um pedestre que vai atravessar, eu tenho que primeiramente reduzir a velocidade ou até mesmo imobilizar o meu veículo caso seja necessário. E daí, para quem está circulando, não importa se num automóvel ou numa motocicleta, eu tenho que ter aquela famosa atenção difusa, que é aquela atenção que eu tenho que prestar atenção em tudo que acontece ao meu redor. Então, se eu percebi que um veículo parou à minha frente e o segundo também parou, é porque está acontecendo algo, que possa ser que seja um pedestre atravessando. Então, eu tenho que sim que reduzir a minha velocidade ali do veículo e imobilizar. E eu percebo, infelizmente, que a falta de educação por parte de alguns condutores faz com que esse número de atropelamentos, até mesmo na faixa de pedestre, ele seja algo muito impactante. Mas não só na faixa, ou então não só porque ele não parou, é porque muitas das vezes eu quero utilizar aquele espaço que é destinado para o pedestre para circular com o veículo. Você citou a Djalma Batista, eu lembro que uma vez eu vi um motociclista ali próximo ao Boulevard subindo a passarela com a moto para poder atravessar. Né? Era uma rampa, a rampa de acesso. Isso significa que faltou orientação, faltou... não, ele sabe, senso, né? Mas faltou educação, bom senso. Assim como também tem a questão do pedestre, mas a gente não pode criar só o vilão aqui do condutor, então do motociclista. Tem o pedestre. Eu lembro que uma vez eu participando de uma entrevista ao vivo para um canal de televisão e a repórter percebeu, era justamente sobre a travessia do pedestre numa passarela,
e perguntou de uma senhora, bem assim, por que a senhora não utilizou a passarela? Aí o fluxo de veículos intenso, aí ela virou para a repórter, minha filha, eu não tenho tempo a perder, não. Subir aqui na passarela, eu vou perder tempo. Posso perder minha vida, mas não posso perder Aí deu vontade de dizer assim, a senhora corre o risco de perder a sua vida, mas não quer perder tempo. E era um pedestre, era uma senhora. Então, falta o bom senso, a educação, não só por parte dos condutores, mas também para o pedestre. Aqui a gente... Por um tempo a prefeitura trabalhou aquela campanha de você levantar o braço, né, e querer atravessar. Isso é legal, só que eu tenho que ter consciência que mesmo fazendo isso eu tenho que esperar o veículo parar para que eu possa atravessar. E o que muitas das vezes também nós percebemos é o comportamento inadequado do pedestre, que ele vai pisando na faixa e vai atravessando e o veículo é que tem que parar. Então também eu tenho que zelar pela minha segurança. Eu ainda dentro dessa pegada. Do pedestre atravessar fora da faixa. Eu vi uma vez que o pedestre, se porventura acontecesse um acidente com ele, a faixa de pedestre está a alguns metros dele, ele não quis ir lá para atravessar na faixa, ele atravessou, assim, vamos dizer, uns 5 metros mais ou menos depois da faixa, porque por conta de não querer ir até a faixa. É verdade que se ele for batido ali, ele é dado como suicida? Não é verdade. Isso é uma... eu brinco que é lenda urbana isso, né? Assim, o pedestre ele tem algumas obrigações. Entre as suas obrigações, ele tem por obrigação, se ele estiver a menos de 50 metros de uma faixa de pedestre, ele tem a obrigação de caminhar até a faixa para poder realizar a travessia. Se ele não caminhar, ele vai estar ali errado. O nosso código ele prevê até infração de trânsito para pedestre. Só que não tem os órgãos ainda, o próprio Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, ele não estabeleceu um mecanismo de autuar o pedestre, como fazer, como fiscalizar. Mas aí volta lá para as normas gerais de circulação e conduta. Por mais que o pedestre esteja errado, eu tenho obrigação de salvaguardar a vida dele, de proteger a vida dele. Então eu tenho que ter todo o cuidado necessário. Lógico, em alguns casos a gente sabe que é inevitável. A pessoa sai correndo e o veículo está passando, tem ali aquela colisão e pode levar até óbito. Mas se tem um pedestre atravessando mesmo fora da faixa, eu tenho por obrigação reduzir sim a velocidade do meu veículo e, se for necessário, até mesmo parar o meu veículo. Porque ele é a parte mais frágil no trânsito. Então, ele precisa de segurança. Eu sempre digo, quando eu estou ministrando aula ou então falando alguma palestra, alguma coisa, que nós, enquanto condutores, independente de qual tipo de veículo que você conduza, nós recebemos uma determinada formação. Ou numa autoescola, ou então se você não precisou passar pela autoescola, mas você já teve outro curso, já assistiu uma outra palestra. E nós, enquanto condutores, nós somos pedestres. Nós, enquanto condutores, eu não posso esquecer que eu também sou pedestre. Quando eu saio do meu veículo, eu sou pedestre. Porém, nem todo pedestre ele é condutor. Nem todo pedestre ele é condutor. Então, se ele não é condutor, talvez aquele pedestre nunca tenha recebido uma palavra, uma orientação de trânsito. E aí, se ele não receber essa orientação de trânsito, ele não vai saber como se comportar no trânsito. E daí o comportamento dele vai ser equivocado. Então, eu tenho que ter o pensamento que eu não sei se a pessoa que está lá, se ela tem consciência. Vamos imaginar que ela está a menos de 50 metros da faixa. Eu não sei se aquela pessoa ela tem consciência que ela tem que caminhar até a faixa de pedestre. Talvez não tenha. Talvez ninguém nunca tenha orientado essa pessoa. Então, eu preciso sim proteger, né, essa pessoa. Lembrando que eu também sou pedestre. Vamos imaginar o papel inverso. Eu estando como pedestre e você, Paulo, como condutor. Eu não ia querer ser respeitado por você? E se fosse o inverso também, você não queria ser respeitado por mim? Então, é essa ótica que nós temos que ter. Eu já vi um acidente visando por essa tua ótica aí. Era um senhorzinho na frente de uma escola, que eu acho que é uma creche ali na Ponta Negra. E aí ele deixou alguém lá e ele veio andando. E eu parada, ele veio andando, aí ele viu a faixa de trânsito, ele saiu andando na faixa de trânsito e o carro vinha em alta velocidade, freou. Aí o carro que freou para ele passar, encavalou 4. Os 4 carros e o velhinho saiu como se ele nada tivesse acontecido. Não me bateu, tá tudo bem. E
atenção que tinha batido os 4 carros. E o pessoal lá xingaram ele todinho e eu parada do outro lado da rua. Ele atravessou toda a faixa de trânsito como se não houvesse trânsito. Só a faixa para ele passar. E o pessoal lá brigando, discutindo, porque o outro freou para não bater o velhinho. E os 4 carros encavalaram, um em cima do outro. Sabe qual é o grande vilão hoje no trânsito? Celular. Isso daqui. As pessoas, elas já dirigem com excesso de velocidade. Sim. A maioria dos condutores não respeita. E com a questão do celular, a vida de todo mundo está praticamente resumida aqui, né? Banco, habilitação, tudo da pessoa está aqui. E as pessoas se acostumaram a dirigir utilizando o celular. Ou então coloca lá no suporte do carro, aí você vai colocando música, aí você vai mexendo no aplicativo e você vai utilizando. E isso tira a sua atenção. Verdade. Eu não estou dizendo que o caso desse sinistro que aconteceu lá foi por causa do uso do celular. Mas se o primeiro parou, eu tenho que ter atenção que o carro que está à minha frente parou. Sim. E se se eu estou dirigindo aqui e mexendo no celular, mandando mensagem, você perdeu sua atenção. Perdeu a atenção, né? Olha, você que nos segue, que vai assistir o podcast da Terra, tá? O podcast da Terra você assiste com tranquilidade em casa, nada de ficar olhando o celular e dirigindo, por favor, tá? Agora tem uma moda, sabe, Paulo? Eu até brinco, nada contra motociclista, mas às vezes eu já vi pessoas pilotando, mandando mensagem. Eu não sei como consegue, Aí né? eu falei, esse cidadão tem que ser estudado, né? Porque A NASA tá perdendo. como é que ele consegue pilotar uma motocicleta digitando aqui? Se o cidadão que está no carro já perde a atenção e coloca em risco a segurança, imagine um motociclista. Né? Isso é verdade. E pior que realmente, se a gente observar, é tanta coisa que a gente vai se surpreendendo, né? E pessoal, você que está nos acompanhando, chegamos ao final do primeiro bloco, tá? Já estamos iniciando o segundo, só um intervalo para o nosso patrocinador, mas não sai daí, é coisa rápida. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ulisses Aristides, sou o presidente da plataforma Assento Car e hoje estou aqui com nossos parceiros Podcast da Terra e o Instituto DEPAS. É um aplicativo que vai te proporcionar carros com ar-condicionados, motoristas verificados e detalhe, uma viagem tranquila, uma viagem que você vai se sentir bem, porque nossos carros são limpos, carros novos e carros com ar-condicionados. Voltamos no nosso segundo bloco e ainda aqui com o nosso especialista em trânsito, que é o Wendel. Wendel, é muito comum as pessoas ainda dirigirem alcoolizadas. Isso é uma imprudência gigante, né? Mas com tantas campanhas, o que você vê de diferença de todos esses longos anos que você está no trânsito? Vamos lá para uma longa história do álcool e direção, esse binômio que é perigoso, é totalmente perigoso. Antigamente, o cidadão bebia, e beber já era proibido beber e dirigir, mas se tinha uma margem de tolerância, né, que era permitido na legislação. Aí tem aí diversas histórias, né? Uma latinha, 2, 3, isso é lenda. Com o advento da famosa lei seca, começou lá em 2008, aí depois em 2012 veio a versão atual da lei seca que estabeleceu que é realmente proibido beber e dirigir. No início houve um impacto muito grande, porque as pessoas ficaram com medo, se eu beber e dirigir e for flagrado numa fiscalização, eu vou preso. Mas existe aí todo um contexto. O que é que a legislação diz? Que se você for alvo de fiscalização ou então se envolver no sinistro de trânsito, você poderá estar sujeito à realização do teste de alcoolemia.
Então, o teste de alcoolemia ele é realizado pelo etilômetro, o famoso bafômetro. Mas não é só por esse meio que você constata se um cidadão está alcoolizado ou não. Hoje, a legislação de trânsito ela evoluiu e pode ser constatada através do termo da alteração da capacidade psicomotora. Mas vamos falar do bafômetro em si. O bafômetro, quando você realiza o teste, eu já fui da fiscalização do órgão de trânsito aqui no Amazonas por muito tempo. Então, quando você convida um motorista para fazer um teste, ele faz um teste. Quando aquele resultado ele é igual ou superior a 0,05 miligramas de litro de ar expelido pelo pulmão, já é considerado infração de trânsito. Ou então, quando o resultado lá no aparelho ele é igual a 0,034 ou superior, também, além de infração de trânsito, aí é crime de trânsito. Aí sim o cidadão pode ser conduzido a uma delegacia. E daí as pessoas perguntam, mas daí eu posso beber uma cerveja? Eu posso beber 2? Ninguém é contra a bebida, ninguém faz apologia aqui contra a bebida. O que a gente pretende, se trabalha muito na questão da educação para o trânsito, se você beber, não dirija, né? Ou então, se for dirigir, não beba. Esse binômio, essa junção álcool e direção, não dá certo. Infelizmente, a maioria das pessoas que se envolvem em sinistro de trânsito estão ali alcoolizadas ou então ingeriram por um tempo uma bebida alcoólica. Aí tem diversas histórias. Se eu beber uma latinha vai dar positivo? Possa ser que sim, pode ser que não, porque isso vai variar muito do metabolismo do organismo de cada ser humano. Possa ser que uma pessoa que não beba, se ela tomar uma latinha de cerveja, ela fique totalmente alcoolizada. E talvez uma latinha de cerveja para quem bebe não vai fazer efeito algum. E daí o metabolismo do organismo vai dissipar, vai dissolver aquele álcool ali muito mais rápido do que no organismo de quem não bebe. O importante para nós aqui se eu bebo, eu tenho que ter ciência que se eu bebo e logo depois eu vou dirigir, eu tenho que ter ciência que eu vou estar cometendo uma infração de trânsito. E só que não é só a questão do financeiro, do valor da multa, que é um valor alto. É a questão do risco que eu estou colocando. Primeiramente, o risco da minha vida. Segundo, o risco da vida de uma outra pessoa. E, infelizmente, algumas pessoas só aprendem, não é nem com a questão da multa. Porque o valor da multa é pesado, é R$ 2.934,70. Mas não é nem a questão do valor da multa, mas só aprende quando, infelizmente, se envolve no sinistro. E quando é só dano material, ok, é só um dano material. E quando aquele sinistro envolve uma vítima, quantas pessoas já não perderam a vida, quantas pessoas já não ficaram inválidas por causa do álcool, né? E a direção. E daí, infelizmente, algumas pessoas quando bebem, parece que coloca aquela capa do Superman, né? Eu posso correr, nada vai me acontecer, eu dirijo melhor quando eu estou bêbado, e que na verdade não é isso. Quando nós bebemos, nós perdemos o nosso reflexo. Wendel, ano passado aconteceu aquele acidente ali na Maripiranga, né? Que o rapaz veio na contramão, completamente na contramão, e pegou de cheio o motoqueiro, né? Eu não sei se você lembra dessa situação, que a mão era só ida, sentido centro. O carro veio no sentido bairro. Então, não tinha ali como o motoqueiro escapar daquela situação. E, infelizmente, ele veio a óbito, né? O que estava dirigindo a moto. A passageira, eu acredito que ainda se salvou. Mas o motorista, ele realmente foi a óbito na hora. A legislação hoje, ela se tornou mais severa quando você mata alguém no trânsito e é comprovado que você bebeu. Antes, o juiz ele poderia arbitrar e definir uma pena para que você cumprisse uma pena alternativa. Você vai trabalhar o final de semana lá no pronto-socorro, prestar aquele serviço comunitário. Hoje, se você matar alguém no trânsito e for comprovado que você bebeu, lógico, transcorrido todo o prazo de processo judicial, você vai ter direito à defesa, mas se você for ser condenado, você é condenado sim à prisão. E Wendel, hoje, qual é a punição quando um condutor ele é pego em flagrante alcoolizado?
Vamos lá. Primeiramente, o valor da multa. R$ 2.934,70. Esse é o valor da multa. Como é uma multa que se denomina autossuspensiva, então uma infração específica que nós falamos no trânsito, essa infração ela gera suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Mas popularmente falando, como as pessoas falam, você tem a sua carteira suspensa por 1 ano. Lógico, o Detran ele te dá todo o processo legal para que você possa ali recorrer tanto da infração quanto também do processo de suspensão da carteira. E quando você tem o direito de dirigir suspenso, você tem que fazer um curso de reciclagem e tem que passar por uma prova. Se você não passar por essa prova teórica, aí você tem que refazer o curso. Se não passar por 2 provas teóricas, você refaz o curso. Só que, como eu digo, o valor da multa, a suspensão, talvez isso é o de menos. O carro é apreendido na hora? Não, você pode apresentar um condutor que não tem ingerido bebida alcoólica, aí essa pessoa faz o teste para comprovar que não bebeu, e esse veículo ele pode ser liberado, porque é uma infração que ali é do condutor. Sim. Então, não tem por que o Estado remover o veículo se eu apresentei um condutor. Agora, é importante, sabe, Paulo? Eu já trabalhei na fiscalização. Você tem que apresentar um condutor que não bebeu. Porque, às vezes, o cara quer ligar para o amigo e o amigo está no bar com ele, né? Estava no bar com ele. Aí, o amigo que vai lá liberar está mais bêbado do que ele. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Se você vai pedir para alguém liberar o seu veículo, que libere, né, que ligue para alguém que não ingeriu bebida alcoólica. Só que eu sempre trabalho o seguinte, hoje no mundo moderno, não tem por que você dizer assim, eu vou beber e vou dirigir, ou então nunca vai acontecer comigo. A gente não sabe. Nós não temos o poder da onisciência de dizer assim, isso nunca vai acontecer comigo. A gente não sabe. Hoje se tem muita facilidade de pedir o aplicativo. É isso que eu ia falar. Você pode ligar, você pode escolher um amigo da rodada, né? Não, vamos lá. Nós 4 aqui, os 4 bebem. Não, Ediane, você não vai beber hoje, você que vai levar todo mundo em casa. Hoje a Ediane é motorista da rodada. É motorista da rodada, é motorista da vez. Eu sempre sou a motorista da vez, porque eu não bebo. Aí daí não, então todo mundo quer beber, então vamos todo mundo de aplicativo, né? Vamos pegar um táxi. Olha, você que está nos acompanhando, o Da Terra vai te dar uma dica importante, meu amigo. Coloque o motorista da rodada. Uma hora é a Ediane, uma hora é a Dani. O Wendel está dando dicas maravilhosas. Isso pode salvar a sua vida. Vai ser uma economia no seu bolso. Olha, eu pego como exemplo, né? Eu acho que eu tenho um filho que tem 22 anos de idade. Vai fazer 22, né? Não, tem 22, eu confundindo a idade do meu filho já. Não, 22. Eu pedi desculpa pra ele. Desculpa, filho. Desculpa, meu filho. Não, 2003 para 2024, 21 vai fazer 22, né? E não é porque é meu filho não, mas a questão da consciência que ele tem, né? Da consciência que ele tem, da questão não só do álcool, não só da questão do uso do cinto de segurança, não é porque é meu filho não, mas é aquilo que nós falamos lá atrás, né? Ainda há pouco no bloco anterior. Dentro de casa, né? A educação. Né? Ele recebeu essa orientação desde pequeno. Então, assim, se ele vai para uma festa e lá ele quer tomar, nem que seja uma cerveja, um drink, alguma coisa, pai, só pode me pegar? Poxa, só me liga. Como é o nome do teu filho, Wendel? Matheus. Dá um abraço pro Matheus. Matheus, parabéns, filho, pela atitude. Então, Grande abraço, Matheus. Ele liga para mim, liga para a mãe dele, e eu vou buscá-lo. E eu tenho a maior satisfação porque, assim, eu tô indo buscar, eu tô vendo que ele tá seguro e eu tô voltando, né, com segurança para casa. É melhor do que eu dizer para ele assim, não, vai lá, bebe, né? Bebe, se diverte, né? E tu volta dirigindo que não tem perigo, né? Então, nós pais, enquanto pais, nós temos que ter também essa consciência da orientação, né, da conscientização, orientar nossos filhos, não é? Orientar os filhos para que não é que ele não vá cometer infração de trânsito, não é isso. Ele ter consciência que a vida, a vida vale mais. A vida vale mais do que qualquer diversão, do que qualquer festa. Novamente eu digo, eu não estou fazendo aqui apologia contra a bebida. Sim. Não é essa a questão. É a questão de você valorizar a sua vida. Se você vai beber, quer se divertir, quer beber, quer tomar sua cerveja, sua caipirinha, caipirosca, seja lá, vinho,
chama um amigo da rodada, escolhe um amigo da rodada. Hoje em dia a gente nota assim que muitos pegam o aplicativo, né, vão beber, eles realmente têm essa consciência, não, eu vou beber e vou pegar um aplicativo. Isso é muito legal, uma atitude muito legal, mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. E o número de autuação ainda de pessoas que são flagradas conduzindo veículo alcoolizado, infelizmente, é muito alto. Aqui a gente já falou, né, sobre o pedestre, a gente já falou sobre dirigir alcoolizado, já falamos sobre o motociclista, né? Agora eu gostaria de falar contigo sobre o carro lotado, porque também tem a imprudência que as pessoas, não cabe mais um. Às vezes até chama o aplicativo e ainda quer que o aplicativo leve o carro ali sobre o efeito de muita Parece uma sardinha em lata, entendeu? Não, é bem ali, rapidinho. É bem ali, rapidinho. Não demora muito. E é muito importante isso que a Ediane colocou. Muito importante mesmo, que às vezes, assim, é aquilo que você citou há pouco. O pedestre, pela falta de conhecimento, ele acha que pode, na visão dele. Mas só é uma criança. Mas é só isso, eu digo, minha colega, mas quando tu chegar numa fiscalização ali, ele não quer saber se é criança, é um excesso de passageiro, é multa. Foi tocado aqui 2 pontos interessantes, um sobre o passageiro e outro sobre a criança. Eu vou falar dos 2, se me permitem. Do excesso de passageiro, quando a gente coloca uma pessoa a mais, vamos lá, o que tem dentro de cada veículo para um número certo de pessoas? O cinto. Então, se eu coloco uma pessoa a mais, aquela pessoa vai estar sem o cinto de segurança. Vamos tirar aqui a questão da infração, porque já é uma infração de trânsito. São 2, né? Aí, não está usando o cinto e também está com excesso de lotação. Mas vamos tirar aqui um pouco essa questão da infração. Aí esse motorista está aqui, aí eu estou dirigindo, eu confio em mim, as pessoas que estão no carro também confiam em mim. Mas eu não sei se o seu Raimundo, o seu João, o seu José, seja lá quem for, está dirigindo, se está consciente. Nós falamos ainda há pouco da alcoolemia. Aí vem o cidadão alcoolizado, colide com o meu veículo. Essa pessoa que está com excesso de lotação e que automaticamente não vai estar usando o cinto de segurança, ela é praticamente um objeto solto dentro do veículo. E esse objeto solto, né, com impacto, ele tende a ser projetado para frente. Dependendo da velocidade que eu estou, ou então dependendo da velocidade que o outro veículo está, esse ser humano, o peso dele, ele pode ser multiplicado até 15 vezes. Nossa. Então, eu peso 87 quilos. Então, imagina multiplicando meu peso ou não usando o cinto de segurança e ali alguém colidindo, ou então o veículo que eu estou sendo colidindo, dependendo, lógico, da velocidade, meu corpo vai ser projetado, multiplica em 15, dá mais de 1 tonelada. Em cima do motorista, mata ele. Pode matar um motorista, pode matar quem estiver como passageiro na frente. Às vezes sai um varando pela janela. Exatamente. Né? Aí daí, o termo que a gente usa, você é cuspido do veículo. Cuspido do Mas carro. daí você é cuspido do veículo, como nós falamos aqui no Amazonas, porque você não estava usando o cinto de segurança. E essa pessoa que está com excesso de lotação, esse veículo está com excesso de lotação, essa pessoa não vai estar usando o cinto, além de atrapalhar a condução do motorista. Porque alguém vai ficar no colo do outro. Em um determinado momento, isso vai, sim, atrapalhar a condução. Paulo, aí você falou da criança. A legislação de trânsito obriga que as crianças até 7 anos e meio, vamos lá inverter, crianças só podem ser conduzidas no banco dianteiro do veículo a partir dos 10 anos de idade. Né? E motociclista também a criança só pode ser transportada numa moto a partir de 10 anos, usando também o capacete. Mas essa criança não tem 10 anos de idade, obrigatoriamente ela tem que usar o dispositivo de segurança. E daí nós temos 3 dispositivos. O primeiro dispositivo se chama Bebê Conforto, que é aquele dispositivo de segurança para a criança, a partir do momento que aquela criança saiu do hospital até 1 ano de idade. Ou então se essa criança atingir ali 13 quilos. Mas vamos trabalhar só a questão da idade para facilitar. Então, até 1 ano, Bebê Conforto. De 1 ano até os 4 anos, se utiliza a cadeirinha, que é como ficou conhecido esse dispositivo de segurança, que são 3. E dos 4 anos até os 7 anos e meio,
até os 7 anos e meio, utiliza o assento de elevação, que é justamente o objetivo de elevar aquela altura da criança para poder usar o cinto de segurança do carro. A partir dos 7 anos e meio, aí entra se aquela criança não é mais obrigatório usar o dispositivo de segurança, mas se ela não atingiu ali uma estatura mediana de 1,45 m, que é o que prevê a legislação, prevê a resolução, orienta-se, é uma orientação dessa criança continuar usando o dispositivo, o assento, né, para poder utilizar o cinto de segurança. E o que é que acontece, o que é que nós percebemos? Alguns pais acham que levar a criança no colo, você que é mãe, não sei se você é mãe, Dani, mas a mãe levar a criança no colo acha que é mais seguro. É mais seguro. É mais seguro, e não é. O seguro é essa criança estar no dispositivo. Lógico, tem algumas exceções das regras que eu não concordo, né? Mas a lei prevê, vamos supor, a não obrigatoriedade no táxi, não prevê a não obrigatoriedade no veículo de aplicativo. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque no aplicativo a gente observa muito que as crianças vão soltas, porque não tem, né? É algo que eu não concordo. O assento, a cadeirinha, realmente não tem. Era isso que eu ia entrar na questão, se existia uma flexibilidade. São 3 tipos de veículos que não são obrigatórios a não utilização da cadeirinha, podemos dizer assim. A condução escolar, que aí eu sou contra completamente. Porque eu vejo que a condução escolar, a responsabilidade é sim do condutor, e entendo também que o auxiliar, o monitor, o veículo pode ter ali vários dispositivos e utilizar, né, para essas crianças. O táxi também, eu tenho minhas críticas, mas é dispensável na fiscalização. E também a questão do motorista de aplicativo. Só que, com exceção do táxi, com exceção da condução escolar, o motorista de aplicativo ele tem que comprovar que ali aquele pai, aquela mãe está na corrida. Eu não posso só dizer, não, eu estou na corrida. Não, você tem que comprovar. E como o veículo de aplicativo ele não tem uma identificação, como tem um táxi, como tem a condução escolar, se o agente de trânsito avistar uma criança dentro de um veículo sem usar o dispositivo, ele pode lavrar um auto de infração. Mas mesmo porque no aplicativo fica a tela da sua corrida, né? Aí você vai ter que entrar, vamos supor, eu sou motorista de aplicativo, eu fui autuado e por tá transportando uma criança ali sem os devidos cuidados. É que o agente não tem como realmente. Não, ele não tem, ele não vai olhar. O veículo está passando, é uma infração que pode ser constatada com o veículo em movimento. Ele vai olhar, ele vai visualizar se você é aplicativo. Aí cabe a mim lá, eu vou ter direito a um recurso, entrar e comprovar que eu estava na corrida naquele dia e naquele horário. Né? Mas aí complicado, porque até você abrir o recurso, o Detran demora que só para olhar. Mas também o próprio condutor, ele pode se negar isso, né? Se tiver um excesso, ele diz, eu não vou levar. Exatamente. Eu digo que essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada. Eu entendo que a condução escolar, eu acho que o motorista aí poderia ter alguns assentos ali para facilitar, mas se a legislação... Porque qual o entendimento de algumas pessoas? É que, como é que o motorista de táxi vai ter os 3 dispositivos? O bebê conforto, uma cadeirinha e o assento de elevação. Ok, partindo por essa ótica, até entendo. Mas aí também essa responsabilidade ela não pode ser compartilhada com o pai. Verdade. E dizer assim para o pai, olha, você tem uma criança, então tu vai levar lá teu dispositivo de segurança. Como se fosse uma bolsa. Como se fosse uma bolsa. Eu sei, às vezes alguns são grandes, mas você que é pai, você tem que olhar para a segurança do seu filho. Porque assim como num veículo particular, eu posso me envolver no sinistro e colocar em risco a segurança do meu próprio filho, ou então de uma outra criança que esteja no carro, também possa ser que no táxi, aquele taxista ele vai se envolver no sinistro e como eu falei ainda há pouco, meu filho vai estar solto, é como se fosse um objeto dentro do carro. Então a gente tem que ter essa responsabilidade dessa obrigação compartilhada. Eu, pelo menos, é o meu entendimento. Eu acho que seria interessante que, assim como já tem o táxi próprio para cadeirante, eu já passei por vários carros que aí está escrito, né? Táxi adaptado, né? Eu acredito que para criança também teria que ser interessante ter, né? Adaptado até tal idade. Isso. O aplicativo também poderia colocar lá uma sugestão, até tal idade leva, porque tem o
quando a gente pede o app, tem lá o Comfort, tem o Pop, tem o tipo táxi, alguma coisa assim, né? Tem umas opções. Então, eu acredito que ali poderia ser o carro adaptado para criança também. Eu acho que vai ser bem interessante. E você já Isso aí colocar... pode ser até uma boa ideia. né? Aí para as plataformas aí, né? Você que acompanha aí o podcast da Terra, olha, uma dica de ouro da nossa apresentadora Ediane, tá? Só basta absorver. E colocar lá nos táxis também simbologia. É muito bom, ajuda. Porque você tendo essa ferramenta, Sim. contribui para essa segurança no trânsito. A segurança no trânsito ela tem que ser compartilhada por todos nós. Não é só o órgão, não é só os condutores, né, mas o pedestre. E eu também, enquanto pai, eu sou responsável pela segurança do filho, né, do meu filho. Então, eu tenho que zelar ali pela segurança do meu filho, e principalmente criança. Eu acho que o bem mais precioso de um pai e de uma mãe é o seu filho. E quando criança, mais ainda, porque ele requer cuidados. E a questão também da prioridade do ônibus, porque se a gente tem um ônibus de qualidade, por exemplo, hoje eu estava falando com a minha irmã que ela mora em Curitiba, e aí ela disse que às vezes para ela, quando ela acorda atrasada, ela vai de ônibus. Aqui é o contrário, né? Se a gente acordar atrasado, tem que ir com o aplicativo. Ela disse que ela vai de ônibus porque o ônibus ele tem a faixa liberada para ele, então sai mais rápido para ela chegar de ônibus no trabalho dela, porque ela mora com uma região metropolitana, como se fosse aqui em Manaus, no Iranduba, e trabalha no centro de Curitiba. E aí ela disse, não, quando eu tô atrasada eu vou de ônibus, porque para mim de carro eu tenho que sair mais cedo. Olha que interessante, Lembra né? que eu falei da questão da mobilidade? Sim. Que aí quando você fala de mobilidade, tu tem que incluir todo mundo. Sim. Se você perguntar, aqui em Manaus nós tínhamos, ainda tem o corredor exclusivo ali na Constantino Neri, Torquato. Se você perguntar para um condutor de veículo, talvez ele seja contra. Sim. É uma faixa de trânsito. Mas se você perguntar para quem anda no ônibus, ele é a favor dessa faixa exclusiva, sim, porque ele sim, ganha ali ajuda, 20, com 30 certeza. minutos. Ajuda. Né? Então, quando nós falamos da mobilidade, nós falamos de trânsito, tem que englobar todo mundo, não tem como fugir, é uma regra. Eu não posso pensar trânsito só olhando o motorista, só olhando o condutor. Isso aí é aquela famosa dica que muitos dos instrutores dizem, né, Wento? É o famoso olhar de cima. Isso. Porque a gente olha de baixo, de todos os ângulos, mas aquele olhar de cima é o que define muita coisa. Exatamente. E Wendel, aquela faixa que tem na Constantino Neri e na Torquato, que é permitida para os ônibus, os motoqueiros podem utilizar aquela faixa? Não. Somente... Porque seria uma ótima, né? Somente os ônibus e os veículos oficiais, como ambulância, veículo da polícia, de trânsito, esses veículos eles são permitidos circular por ali. Todos os outros condutores somente nas faixas de trânsito normal. Daqui a pouco desculpa te interromper, daqui a pouco em Manaus já vão, pelo excesso que a gente vê que está realmente ficando muito cheio de carros, a gente vê que daqui a pouco vai ser adotado para o ímpar aqui, né? Daqui a um tempo eu acredito que do jeito que vai a questão do rodízio, né? E a facilidade hoje que se tem de adquirir um veículo, ela é muito grande. E como eu falei logo no início, né, as pessoas elas pensam logo em adquirir um veículo. Alguns querem comprar um veículo, eu digo isso quando eu trabalhar na fiscalização, que a pessoa chega, não, eu não tenho dinheiro para tirar habilitação. Aí dá uma vontade de responder, como é que tu não tem dinheiro para tirar habilitação, mas comprou uma moto? Não tem dinheiro para se habilitar, mas comprou uma moto. É isso que eu não entendo. Comprou um carro. Já pulou o nível, já, né? Já pulou a etapa ali. Eu tenho que primeiro me habilitar para comprar o veículo. Aí as pessoas compram o primeiro veículo, agora eu vou me habilitar. Agora eu vou me habilitar. Quando você falou na questão assim, todo jovem ou adolescente quer se habilitar para comprar um veículo. Eu acho que é o contrário. Quer ter um veículo, aí vai empurrando a barriga. Não, porque aqui eu já sei como é que eu vou treinar nela, né? É igual os colegas que trabalham em autoescola sempre dizem que quando você... Para eles lá é ruim quando chega um que já dirige há muito tempo, né? Tem vícios, né? Tem cheio de vícios, aí quer dirigir só com uma mão, cheio mas de... é assim mesmo, né? Wendel, meu amigo, eu te agradeço, ó. Que diálogo maravilhoso, né? Isso é muito rápido. A gente está chegando ao final, né, desse episódio do podcast, mas ter aqui com você conosco, que maravilha, ó. Muito obrigado mesmo. Por aceitar esse convite, por estar esclarecendo e tirando muita dúvida, né? E é uma grande honra para nós mesmos.
Wendel, obrigada pela sua presença. A gente não conseguiu abordar todos os assuntos que a gente gostaria. Isso é sinal que eu tenho que voltar, mas... É sinal que você vai voltar novamente para a gente concluir toda essa conversa, que foi uma conversa muito rápida, muito interessante aí, acredito que para todo mundo. Eu acredito, principalmente, que foi bem esclarecedora para os pedestres, para os motociclistas, para os condutores de veículo escolar, mototáxi, Uber. Eu vejo assim, Wendel, que isso é muito importante de nós levarmos a todos a terem esse acesso, a entender como funciona o trânsito, a entender como pedestre, a entender como condutor, a entender que nós somos responsáveis pela nossa vida, mas pela vida do outro também. Muito obrigada, viu, Wendel? Volte sempre, pode ter certeza que nós vamos te chamar, viu? Primeiramente, agradecer Paulo, Dani, Ediane, pelo convite, tá? Eu me coloco à disposição. Falar de trânsito, eu digo que trânsito é algo apaixonante. Eu trabalho com trânsito já há quase 30 anos, meus cabelos brancos já entregam, mas é algo apaixonante. E para você que nos assiste, eu falo, você faz parte do trânsito, você é responsável pelo trânsito seguro, você é responsável em oferecer esse trânsito seguro não só para você, mas também para a sua família. Falar de trânsito é algo que nos apaixona, que nos mexe, que nos movimenta. Trânsito um dos conceitos de trânsito é movimentação. Então, que a gente possa se movimentar não só no trânsito, mas por esse trânsito seguro, não só pela circulação de veículos, mas trazer para dentro dessa sociedade que cada ano perde mais pessoas. Hoje no Brasil são mais de 30 mil pessoas que morrem no trânsito. Então, que a gente possa trazer essa mensagem desse trânsito seguro. Eu me coloco à disposição a falar de trânsito quando vocês precisarem e parabenizar vocês de ser um portal que está preocupado com a sociedade, de estar preocupado de trazer essa mensagem de segurança, de segurança viária, de segurança no trânsito, de conscientização. Então, parabenizo vocês três assim pela, posso dizer assim, até audácia, é um projeto audacioso você falar de trânsito. É algo que nós estamos presentes, mas que é audacioso. Muito obrigado, Wendel. E pedimos, pode abrir a central para a gente? Nós viemos agradecer, assim a gente encerra mais um episódio do podcast da Terra. Hoje mergulhamos em um tema que vai muito além das ruas e estradas. Falamos sobre vidas, escolhas e responsabilidades. Se cada pessoa fizer a sua parte, respeitar a sinalização, evitar o uso de celular ao dirigir, usar cinto e capacete, não dirigir sob o efeito de álcool, já estaremos salvando vidas. Agradecemos ao nosso convidado, Wendel, por compartilhar conosco tanta informação valiosa e a você que nos ouviu até aqui. Nosso muito obrigado. Nos encontramos no próximo episódio com mais uma conversa que importa muito para todos. No podcast que é meu, seu, nosso podcast da Terra.